Salmo 120, verso 1, começa dizendo assim: Eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e ele me responde. A partir do Salmo 120 até o Salmo 134, existe uma espécie de título em cada um desses salmos, que em hebraico é Shir HaMa'alot. Esse Ma'alot indica uma ideia de degraus, segundo a segunda parte do livro de Reis, no capítulo 20. Essa ideia de degraus tem a ver com subida, subir degraus. E existe uma série de possibilidades para a interpretação desses salmos que formam um conjunto. Eles são uma espécie de conjunto dentro do livro de Salmos, porque eles têm o mesmo subtítulo, né? Então, uma das ideias é justamente de que esses salmos, eles indicariam salmos que eram cantados ou recitados durante a peregrinação do povo para Jerusalém. Há uma ideia geográfica ao longo da Bíblia hebraica de que quando você vai para Jerusalém, você sempre sobe. E quando você sai de Jerusalém, você sempre desce. Por isso seriam cânticos de subida, cânticos dos degraus subindo para Jerusalém. Então, qualquer pessoa que vai a Jerusalém é uma pessoa que está subindo degraus em direção a Jerusalém. Uma segunda possibilidade é que esses salmos foram compostos com a ideia de uma peregrinação para o templo, para as festas. Então, existiam algumas festas em Israel, e a gente encontra isso em Levítico capítulo 23, e em outros momentos em Êxodo, a descrição de que algumas festas deveriam levar as pessoas, os israelitas, eles deveriam ir até Jerusalém nessas festas. Eram 3 festas anuais que, de alguma maneira, exigiriam essa peregrinação. A festa da Páscoa, Pêssar, a festa de Pentecostes, Shavuot, e a festa das trombetas, tá? A festa das cabanas, Sukkot. Então essas 3 festas elas exigiriam essa peregrinação do povo até Jerusalém. E esses salmos então teriam sido compostos justamente para esse momento em que o povo subia. O problema é que alguns desses salmos eles foram compostos claramente enquanto não existia templo, e alguns foram compostos quando claramente já não existia templo também. E esse é o problema também com a terceira hipótese. A terceira hipótese é que esses salmos foram compostos pelos levitas para que eles declamassem esses salmos enquanto subiam os degraus do templo. No templo haviam degraus, a gente encontra isso em Êxodo capítulo 20, no finalzinho do capítulo, e na primeira parte de Reis, no capítulo 10. A ideia de que haviam esses degraus no templo que os sacerdotes subiam. Então, a segunda e a terceira hipótese tem esse problema de que nem todos os salmos desse conjunto do Shir HaMa'alot, dos salmos de subida, tem a ver com o templo. E a quarta hipótese, que é uma hipótese muito interessante, é que essa designação Shir HaMa'alot tem a ver com notações musicais, ou seja, salmos que teriam algum tipo de degraus, de mudanças de acordes, algum tipo assim, ou muito possivelmente porque foram salmos escritos usando a técnica do paralelismo de escada, ou seja, essa ideia de que existe uma construção escalonada dentro dos salmos e por isso eles seriam degraus. E essa é a coleção que a gente vai começar a estudar nos próximos dias.